Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do Tarot Reality. Tá tudo bem do lado daí? Eu espero que sim, meus amores. A leitura de hoje é uma leitura voltada para o Justin Bieber, né? Quem tá acompanhando aí nas últimas semanas sabe-se que tem muita polêmica, muita coisa vindo à tona e muita investigação, né? E algumas dessas coisas envolvem o nome do Justin Bieber. Como o Just já é uma leitura um tanto recorrente aqui no canal, né? A gente faz leitura para a vida amorosa dele, para o casamento dele com a Selena, né? Eu resolvi fazer uma leitura voltada para ele, para quem é fã, para quem se importa, para quem quer saber o que as cartas no momento têm a revelar sobre a situação atual do Just. Então, o estado emocional, né, o estado psicológico, algumas previsões futuras, como é que tá o espiritual dele nesse momento, né? Porque agora, mais do que nunca, eu acho que se é entendido que nem tudo parece o que é, né? Então essa vida de estou vendo 5 minutos no Instagram, estou vendo uma foto que tal celebridade postou. Fulano se mostra muito feliz, né? Eu acho que agora, mais do que nunca, se deu para entender que a internet é só um segundo da vida da pessoa, né? Não dá para ninguém bater martelo e dizer que sabe quem é a pessoa, que sabe tudo da vida daquele artista, né? Porque muitas pessoas se dizem saber, né? Muitas pessoas, inclusive, se diz saber mais do que o próprio artista, né? Então, acho que já ficou claro aqui que as redes sociais é só um flash, né? Então, quem acompanha, quem gosta, quem quer saber o que as cartas, né, o que os oráculos têm para mostrar, a gente vai ver um pouquinho hoje nessa leitura. Eu separei 5 perguntinhas chaves que dá para balancear aí, dá para cada um entender um pouquinho da situação no momento atual, né, e nos próximos dias aí. Ou seja, a energia que está rondando no momento. Então, são 5 perguntinhas que a gente vai fazer. Começando, como é que está o, o estado emocional e espiritual do Just no momento, né? Então, agora, no momento presente, nas últimas semanas, nas próximas semanas, né? Nos próximos dias, como ele passou, como é que ele vai passar, né? Então, a gente vai pegar aí uma margem de energia, tanto passado como futuro, né? Porque é uma situação que vem acontecendo, né? Então, o estado emocional e espiritual dele no momento. O que a espiritualidade mostra?
Bem, pessoal, o que que a gente consegue ver aqui? Aqui tem um misto muito grande e muito intenso de sensações, né? Tanto em questões de emoções como questões de energia, né? As energias que rondam a pessoa, o ambiente, né? Que vem acompanhando ela até um determinado momento da vida. Então, a gente tem aqui, como é que eu posso traduzir para vocês? É uma sensação de alívio, né, e ao mesmo tempo de paralisação, de tipo, não sei, o que que pode acontecer agora, sabe. Eh, Quando a gente tem o enforcado com o diabo, a gente vem falando de todos os medos, de todas as travas, de todos os bichos papões que rondaram e rondam a vida do Justin Bieber, né. Então são questões realmente que acontece, né, dele, que aí são questões emocionais, psicológicas, emocionais, né, de ansiedade, medo, depressão e questões mesmo espirituais, de energias ali, né, que incentivam e potencializa todo esse estado de espírito da pessoa. E, ao mesmo tempo, né, a gente tem, questões, de ação, né. Quando eu tenho medo, quando eu tenho uma ansiedade, uma depressão, eu tenho dificuldade de ter energia de fazer as coisas, de levantar da cama, de iniciar projetos, de ter paixões nas minhas coisas, né. Então tudo ali eu preciso de uma ajuda para que as coisas aconteçam, né. Então, o enforcado com a carta do diabo vem falar de todas essas travas, tanto travas emocionais, físicas e psicológicas, como as travas de vamos mudar essa rotina, vamos mudar essa chavezinha, né. Então, é como se agora a gente começasse a encontrar um meio de tirar essas travas de pouquinho em pouquinho. E aqui na mesa me mostra algumas dessas travas, né. Então quais travas a gente tem aqui na mesa? A gente tem as travas dos bens materiais, que pode ser aí questões mesmo de alguns investimentos ou algumas coisas financeiras, profissionais, de contrato, coisas assim que remete a bens e a finanças que começam a destravar, né, que antes estava parado ou antes estava ali em stand-by, nunca saía da gaveta e agora já começa a conversar, a ver algumas coisas, né. Aqui emocional, né, tipo um alívio, que algumas coisas agora, eu posso tirar um pouco desse peso, né, então meu coração ele começa a reorganizar alguns sentimentos, algumas emoções. Não é fácil? Não, não é fácil, mas já é um começo, né. E aqui, eu começo a ter impulso para pensar em projetos, a realizar algumas coisas que antes eu simplesmente não tinha energia ou não queria, enfim, fazer, né, por conta de todo o peso que eu estava levando nas costas, né. Então aqui são algumas dessas travas, mas ainda há um caminho muito grande para percorrer, porque essas 2 cartas aqui, pessoal, têm uma potência muito grande, têm uma energia muito grande. Então não é coisa que a gente resolve de um dia para a noite, é uma coisa que demanda tempo, então são meses, tá. Então já é alguma coisa, já é algum começo. Então, quando a gente faz a pergunta de uma forma direta para o tarô,
como ele está emocionalmente e espiritualmente no momento, a gente tem um misto muito forte de sentimentos e de energias, principalmente energias densas. Então, algumas travas estão sendo tiradas, tanto emocionalmente como espiritualmente, do Just, porque são coisas que ele vem carregando e alimentando, provavelmente sozinho, durante muito tempo, né? E que agora começa aí se ajustar um pouco, mas não é uma coisa que se diga ele está maravilhoso, né? E isso não acontece de um dia para a noite. Então, é um alívio, mas ainda assim com um cansaço muito grande e com questões a serem trabalhadas, tá? Agora vamos para a segunda pergunta: quais desafios e motivações o Just tem atualmente em sua carreira? Ele planeja alguma mudança importante na carreira dele, né? Então, quais são os desafios e motivações que ele tem atualmente em sua carreira, né? Ele planeja alguma mudança importante? Sim, pessoal, aqui a gente já consegue ver que tem sim desafios, motivações, mudanças importantes no que diz respeito atualmente na carreira dele. Lembra que na pergunta anterior eu falei sobre tirar algumas travas, né, que aos pouquinhos estavam sendo tiradas algumas travas. Olha só como a espiritualidade, ela é perfeita na sua própria essência, né? Uma coisinha vai encaixando na outra, basta a gente prestar atenção no que a gente está fazendo ali no momento, né? Tá com a cabeça e a consciência no presente, né? Na leitura passada, a gente tinha um ás de ouros, né? E o ás de ouros aparece novamente aqui na segunda pergunta, mostrando justamente esses desafios e mudanças, mas são desafios e mudanças positivos na carreira do Just, tá? Já vou logo falando. Então, aqui na mesa, a gente tem o Ás de Ouros, a gente tem a Imperatriz, Três de Ouros e a Carta da Morte. O que tudo isso significa? Aqui está dizendo que as principais mudanças mesmo, né, na carreira dele, são mudanças positivas, onde ele está iniciando alguns projetos, está começando até ali alguns contatos iniciais, né, que são aquelas travas que a gente falou na pergunta anterior, né? Então, são contatos, são contratos, são conversas com pessoas que estão ali próximo, gerenciando a carreira dele, né, ajustando as coisas necessárias de tanto questões materiais como financeiras, né, porque o Just tem uma carreira muito extensa, então ele tem contrato com várias coisas, provavelmente ele também é sócio de muitas coisas, então assim, a carreira dele, acredito eu, que não se resume somente à música, né? Existe outros investimentos, existe outros contatos, né? Outras questões aí.
Mas como um todo, como a gente está falando aqui da carreira dele, talvez, eh, pegue um pouquinho mais nessa questão do musical, tem sim, movimentações positivas e, eh, grande grandes conversas e contatos na parte criativa, né. Então agora ele consegue dar mais uma animada, né, nessas questões um pouco mais criativas, né, sobre a dinâmica da carreira, como é que ele quer levar a carreira daqui para frente, né, se for compor alguma coisa, talvez, esteja em um momento um pouco mais criativo, onde ele consiga, se expressar de uma forma mais clara e isso vai para o papel, enfim, né, aí, vai ser do jeitinho dele. Aqui também vem me falar de grandes parcerias, né, o Três de Ouros, não trabalho sozinho, eu trabalho em conjunto. Então até mesmo por isso que eu falei que talvez não seja só referente à área musical. A área musical está incluída aqui, obviamente na energia da leitura, porque o Justin Bieber, ele sempre vai ser visto, né, principalmente como um cantor. Mas como eu falei, acredito eu que o os bens dele, a carreira dele como um todo não se resume somente à música, né. Ele já está consolidado e é normal que grandes artistas façam outros tipos de investimento, outros tipos de contratos, né, outros tipos de parcerias. Então aqui tem muitos projetos sendo envolvidos paralelamente que move toda a carreira dele como um todo, né, todos os bens materiais dele como um todo. E agora ele está naquele momento de respirar, né, de tirar um pouquinho, eh, aquele peso das costas, né. A carta da morte vem falar de você ressignificar, né, algumas coisas da sua vida, então você consegue, eh, renascer de alguma maneira, né. Então o que eu vejo aqui é que os desafios, as movimentações, as mudanças, né, tudo aqui está sendo de uma forma positiva para dar um up mesmo, no Just, né, e tudo que ele representa de uma forma geral. Agora a gente vai perguntar, né, sobre como é que está sendo, né, a energia do relacionamento que ele tem hoje com a Hailey, né. Então, como é que está sendo essa dinâmica do relacionamento, né, como é que tá o casamento dele neste momento. A Hailey acabou de ser mamãe, né, e foi vista também recentemente com ele. Então como é que está esse cenário do casamento? Bem, pessoal, o que que eu vejo aqui? Eu vejo que o relacionamento deles, tá passando por um momento de muitos acontecimentos, muitas surpresas, tudo muito junto e misturado, né. Então a gente tem a Hailey, que virou mamãe, né, a gente tem o Bieber,
que está passando por tudo isso, né, e ainda, lidando com os acontecimentos tanto na vida pessoal, que é a dinâmica de ser pai, né, porque ambos são pais de primeira viagem, então é tudo muito desafiador. "Ai, Tarô, mas eles são ricos, tem babá, tem isso, tem aquilo". Gente, isso não anula os sentimentos de você ser pai e de você ser mãe. Se esse desejo é um desejo genuíno, no qual você quis muito e que você quer aquele bebê próximo de você, você quer estar ali presente, independente da rede de apoio, então isso mexe muito com o emocional da pessoa, com a cabeça da pessoa, né, então são muitos desafios, eh, são muitos questionamentos, né, será que eu vou ser um bom pai? Será que eu vou ser uma boa mãe? O que eu estou errando? O que eu estou acertando? Então tem muita cobrança sobre isso, né. Ninguém vem com manual de instruções e não importa se você é rico ou se você é pobre, né. Então eu acho que chegar nesse critério não é o ponto, né, não é o objetivo e é uma conta que não vai ter um resultado, né. Então são muitas coisas que estão acontecendo, e aí eu vejo aqui na leitura que por conta disso, o casamento teve sim, anda sim tendo alguns atritos e algumas questões um pouco ocultas, né, então assim, nem tudo parece ser o que é. Novamente a gente vem falar um pouquinho sobre fotos, redes sociais, né, os flagras da internet, né, quem acompanha lá, no Instagram, né, enfim, nas redes sociais, que acha que está sabendo de tudo o tempo todo, não é muito bem assim, né. Então aqui, quando a gente tem a sacerdotisa no início dessa leitura, eh a gente vem falar de algumas coisas ocultas, de alguns mistérios, né, de algumas coisinhas ali escondidas, né. Aqui a gente tem uma carta mística, uma carta de mistério, ela está acompanhada da carta da morte, né, que também vem com esse significado um pouco oculto, né, da transformação, né, alguns significados aí onde a gente fica à mercê do mistério, então é como se a gente estivesse vendo algumas coisas, mas ali fica um pouco incerto, as peças ainda não se encaixam, né. Quando a gente vem aqui para a parte de baixo, a gente tem um cavaleiro de espadas e o ás de espadas, então a gente tem uma mente muito dominante, né, uma língua muito áspera, uma muito afiada, né, então você pensa e já fala, né, você não mede as palavras, você não pensa um pouco nas consequências, né, e como a gente tem um cavaleiro, o cavaleiro vai pra luta, né, dentro de um relacionamento a gente pode entender que o cavaleiro ali tem um pouquinho de briga, de desentendimento, né, você fala o que quer, eu respondo também, né, então a gente tem sim alguns atritos, mas a gente também tem sentimento, né, a gente também tem um momento muito importante de construção familiar, a gente tem um 10 de copas, né, que é o ápice da felicidade, né, então a gente tem aqui uma situação um pouco complicada, tá bom, mas tá ruim, né, tem dias bons e tem dias que não estão bem assim, né. Às vezes o que eu estou mostrando na internet, que eu aparento ser um dia bom, na verdade foi um dia péssimo para mim, né, então tem essas questões. Como são 2 pessoas públicas e são 2 pessoas, eh, com grande peso da mídia, né, um grande potencial aí, então são milhares de seguidores, é gente, que tá ali o tempo todo querendo ver tudo, né.
Então tem uma certa cobrança, tanto de uma parte como da outra, e tem uma certa omissão, né, algumas coisas são omitidas. Então, eu quando a gente faz a pergunta: "Como é que está o relacionamento no momento?", tá um pouquinho em crise, tá, não vou mentir para vocês, tá em momentos delicados, onde tá todo mundo à flor da pele, né, então tá andando bem devagar, com muita cautela, para ninguém meter o pé na jaca. É assim que as cartas me revelam. Próxima pergunta: há influências externas? Externas a gente entende amizade, mídia, né, contratos, né, pessoas ali do vínculo próximo, afetando, né, a vida profissional e pessoal do Justin Bieber. Então há influências externas, né, que está afetando a vida profissional e pessoal do Justin. Bem, pessoal, aqui a resposta também é um sim, tá? Mas aqui é um sim de uma forma negativa. Lembra lá na nossa primeira pergunta que eu falei bem assim que o sentimento, né, as energias trazidas pela mesa era um sentimento de alívio, né, mas ao mesmo tempo, de incerteza de como é que as coisas vão acontecer daqui para frente. E existe até um momento que eu disse que as coisas elas não desaparecem e não se resolvem de um dia para a noite, né. Então, lá na leitura, a gente teve o diabo, né, e o diabo aparece aqui nessa pergunta como se dissesse bem assim: de fato, por mais que algumas coisas venham trazendo movimentações positivas para a vida do Just, nem tudo se resolve de um dia para a noite, né, porque foram anos, muito tempo de carga emocional, carga espiritual, muita coisa que ele carregou sozinho, né, então as coisas não se resolvem de um dia para a noite. O que que a mesa me fala? A mesa começa a me falar que sim, né, existe uma certa cobrança, né, um conflito muito grande, de fazer alguma coisa, de cobrar alguma coisa dele, né, então a gente tem um 5 aqui, que fala um pouco sobre isso. O 5 inclusive, pessoal, vai me falar um pouco sobre jogos de poder, né, o 5 tá aqui ao lado do 10 de ouros, né. Então são algumas cobranças e algumas manipulações, né, que ficam rondando ali o Just, muito visando os lucros, né. Então como a pergunta foi sobre influências externas, a gente entende-se que
Isso inclui amigo, mídia, contratos, né, pessoas ali em volta. A gente entende também que se a gente for falar sobre essa questão específica da polêmica que ele está envolvido no dia de hoje, todo mundo quer uma fatia do bolo, né? Mesmo que a situação seja uma situação triste, seja uma situação delicada e caótica, muitas das pessoas ali não estão preocupadas na saúde mental do Just, não estão preocupados em saber como é que ele está de fato e de verdade, só querem saber o quanto podem lucrar com uma entrevista, né, cobrando ele o posicionamento, algum depoimento, né, ou até mesmo amigos que querem ali que ele converse no off, mas não é bem off assim, né, que depois querem passar para a mídia. Então todo mundo está tentando ver quem lucra mais ou o que pode lucrar diante dessa situação, né. E a única coisa que o Just quer é resiliência, é sair dessa situação, focar em coisas que são boas para ele, coisas que agregam, projetos, coisas que fazem bem, a carreira dele, a música dele, a família que ele está construindo, né? Mas ele é bombardeado de todas as maneiras possíveis para todos os lados referente a essa situação. E isso vai adoecendo a pessoa, né? Isso vai acabando mesmo com a saúde da pessoa, né? E aí traz uma chateação e uma decepção muito grande, porque muitas máscaras vão caindo, né? E talvez ele acabe se surpreendendo com pessoas que ele achava que que aquela pessoa ali ia apoiar ele, ia proteger ele nesse momento, mas é só mais um querendo a fatia do bolo, né? Então isso mostra uma decepção muito grande, uma chateação muito grande. Então, infelizmente, é sim, há muita influência externa que pode aí afetar tanto a vida profissional do Just como a vida pessoal dele. E a nossa última pergunta, né, é o que a espiritualidade mostra, né, referente aos próximos passos do Justin Bieber para os próximos meses, né? Então, quais são os próximos passos para os próximos meses do Just? Bem, pessoal, o que que eu vejo aqui para os próximos meses, né? O que que acontece aqui? O que que a espiritualidade mostra? É que fala decisões importantes a serem tomadas, tá? Tanto na questão da vida profissional dele, como na vida pessoal, né? O carro vem falar sobre você tomar as rédeas da sua vida, né? E você percorrer o caminho da vida. Então, vem me falar sobre tomadas de decisões. São questões que vão ser muito importantes e muito delicadas
na vida do Just como um todo. A gente tem a Rainha de Espadas, a gente tem um As de Espadas, que fala de tomada de decisões muito importantes e da necessidade de você ter uma clareza mental muito grande, né? Você ter as ideias organizadas, você entender ali o que está acontecendo, então você ter a realidade dos fatos, entender o que é vantajoso para você, o que não é, né? Então, realmente, aqui vem falar de tomadas de decisões muito importantes, tá? Aqui também pode me falar de uma comunicação com uma mulher muito importante, né? Pode ser a esposa dele? Pode ser sim, né? Se for o caso, né? Mas se não for, uma mulher muito importante aí que ajuda ele, conversa com ele nessas tomadas de decisões importantes, né? Porque ela é a rainha de espadas e é que o As de espadas, né? Que é o início das coisas serem feitas, das coisas se iniciarem, das coisas se ajeitarem de alguma maneira. Aqui a gente também tem muita movimentação eu acredito que seja um pouco mais voltado para a área profissional, né? Então tem alguns projetos e início mesmo de execuções, né? O 2 de paus vem falar de você tirar da sua cabeça alguns projetos e colocar no papel para deixar tudo ali muito claro, muito nítido, ver qual é a direção que você quer percorrer, né? Que direção você quer tomar, então qual foco você quer ter, né? Qual objetivo você quer alcançar. E na sequência a gente tem um 3 de paus, né? Que vem falar sobre você começar a colocar a mão na massa, né? Tirar aquilo que foi colocado no papel na etapa anterior e começar a fazer acontecer. Então aqui a gente tem duas cartas do mesmo naipe sequenciais, 2 de paus, 3 de paus, né? Então aqui tem muita movimentação, acredito que seja um pouco na carreira dele, já que a gente viu que tem desafios e mudanças e movimentações positivas, né? Foi a pergunta de número 2, se eu não me engano, que a gente fez, então uma pergunta acaba complementando a outra. E eu acredito que aqui um pouco na questão pessoal tem tomadas de decisões também muito importantes sobre atitudes, como a pessoa vai se posicionar, como a pessoa vai ter que falar, como a pessoa vai ter que agir. Por isso que tem que ter muita clareza mental. Então você tem que ter as ideias muito organizadas, né? Ter tudo ali muito cronológico na cabeça e alguém, né, de uma certa confiança, de uma certa importância para conversar, para que você consiga ali entender o caminho, né, que você vai levar esse carro no fim das contas. E por último, pessoal, como a gente tem o carro, a rainha e o As de espadas, eu também não desconsidero a possibilidade de ter algumas questões jurídicas aqui a serem tratadas nos próximos meses, porque a rainha fala sobre questões de moralidade, de integridade, questões muito burocráticas, e ela, a rainha ao lado do As, fala um pouquinho sobre questões de você exercer a justiça, né? Então, são questões que a gente pode entender que são questões legais a serem tratadas nos próximos meses, mas aí só vendo a cena dos próximos capítulos para a gente poder entender um pouco como é que essa energia é inserida na realidade, porque aqui a gente está falando de energia, né? Então a gente vai ter que acompanhar para entender o que as cartas querem dizer com todas essas energias aqui que a gente viu ao longo da leitura. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixe aqui nos comentários sugestões para mais vídeos. Não esqueça também de curtir, de compartilhar com aquela pessoa que você gosta e que sabe que também gosta desse assunto, gosta das leituras de tarô, quer saber um pouquinho mais sobre a vida dos famosos, do Justin Bieber e de vários outros, porque aqui está recheado de playlist. Deixa aqui suas sugestões
para outras leituras. Eu sempre estou lendo e compartilhando com vocês. Se você não me segue no Instagram, já me siga, porque lá eu converso bastante com vocês pelo direct do Instagram. Se você tem interesse para fazer leitura para fã-clube, Sua Vida ou a terapia holística, aqui embaixo na descrição do vídeo tem link Loja Tarot Reality. Clica lá, você vai ser direcionado para o meu site. Lá tem todas as informações que você precisa sobre preço, mesa, o que que eu faço, o que que eu não faço. E qualquer dúvida me chama lá no direct do Instagram. Sou eu que estou conversando com você, tirando todas as dúvidas e vendo quais são as melhores ferramentas para te atender. Eu vou ficando por aqui, pessoal, e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!